Bem, turma, bom dia, né? Como combinado, eu fiquei de resolver fazer a resolução essa semana e postar um vídeo com a resolução. Um vídeo com a resolução do nosso TD. Então é isso que a gente vai fazer. Nosso TD tem 3 questões, né? Então são questões de certa forma razoavelmente rápidas a gente solucionar. 2 são interpretativas e outra que envolve um pouco mais dos cálculos, né? Então a gente vai começar exatamente por essa, que é a primeira questão. Ela diz o seguinte: o laboratório de aromas mantém sob estoque soluções aquosas 0,5 molar dos seguintes compostos nitrogenados. Então ele diz aí alguns compostos, mostra alguns compostos nitrogenados, de 1 a 4 aí, né? Compostos nitrogenados, onde é possível observar a presença de nitrogênio, né? E aí ele mostra valores de pKb, né? Valores de pKb. Na preparação de uma mistura, escolheu-se utilizar uma dessas soluções, justamente a que apresenta o pH igual a 11,8. E ele pergunta qual das soluções foi utilizada. Primeiro a gente vai relembrar alguns conceitos de equilíbrio. Esses conceitos estes vistos em sala, né? A gente viu esses conceitos em sala de aula. Então vamos lá, tem um composto qualquer agindo com o outro, né? Uma reação genérica aqui. E depois de um determinado tempo, essas concentrações elas ficam constantes, né? Isso quer dizer o quê? Que a velocidade com que se formam os produtos, né, indo a C, é a mesma velocidade com que se formam os reagentes, indo de C para AB. Então representamos com uma dupla seta uma reação de equilíbrio. E chega a um ponto em que essas concentrações se tornam constantes, fazendo com que surja aí, né, uma constante de equilíbrio, né, um valor numérico, onde a gente relaciona a concentração dos produtos. E agora eu vou colocar aqui os coeficientes estequiométricos, né? A concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico desses, né? É um número adimensional, então não tem unidade. E aí acontece que em um determinado tempo eles entram em equilíbrio e esse valor ele passa a ser constante, né? E isso acontece também para os ácidos, né? Especificamente os ácidos fracos. Então, se eu tenho um ácido representado aqui por AH, né? Esse A é uma representação genérica de uma molécula e o H de um ácido, né? Então, esse ácido ele pode se ionizar liberando o H+, né? Liberando o H+. Isso aí poderíamos ter, né, uma constante também relacionada a essas concentrações. Relacionada a essas concentrações. Produtos sobre reagentes, né? De tal forma que também chega-se a um equilíbrio. E aí, para esse equilíbrio, vamos dar o nome de Ka, né? Porque é uma constante de equilíbrio relacionada a um ácido, então nós chamamos de Ka de constante de acidez. Da mesma forma que o Kb, né, é constante de basicidade, porque estamos nos referindo a uma base, não mais a um ácido. Mas também ele chega num ponto de equilíbrio em que esses valores são constantes e forma esse Ka ou Kb, né? A partir daí é que surgem essas relações de Ka ou Kb, né? Ka ou Kb. Beleza, isso dito, é importante a gente fazer a seguinte relação, a seguinte afirmação.
Na água, também acontece esse mesmo equilíbrio, que é chamado de KW. Na água, assim como no ácido, acontece um equilíbrio também, né? A água, ela vai produzir H+, mais OH-, né? Ela vai se dissociar nisso aqui, que pode surgir aí o KW, que vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração do reagente, né? E aí, como foi dito em sala, como essa água, né, é o líquido, né? O líquido ele sai da nossa constante de equilíbrio, ele assume o valor de 1. Né? Esses valores estão líquido ou sólido, é um valor tão grande que a gente desconsidera dos nossos cálculos. Né? E aí fica essa condição aqui, né? KW é exatamente igual à multiplicação da concentração de H+, e a concentração de OH-. Dessas relações aí, pessoal, a gente pode fazer a seguinte, ou a gente pode inferir a seguinte condição. A gente pode inferir a seguinte condição. Se a gente jogar um menos log de ambos os lados, né, vamos ter que o menos log do KW vai ser igual ao menos log dessas concentrações. Lembrando que esse menos log é aplicado a essa multiplicação, né, aplicando as propriedades logarítmicas. E lembrando também que esse menos log é o que representa o P, né, nesse caso do KW seria PKW, né, assim como a gente observa no PKB. Iríamos ter a seguinte condição, que o PKW é igual ao pH mais o POH. Isso por quê? Porque esse menos log, né, iria se aplicar a essas concentrações, a multiplicação dessas concentrações, então ficaria o quê? Né? Ficaria log de menos vezes, né, o log da concentração de H+, mais o log da concentração de OH-, então quando esse menos fosse multiplicar ambos, ficaria menos log da concentração de H+, menos log da concentração de OH-, que transformando para o P, né, teríamos aí pH mais o POH. Então, assim, o PKW, ele é, na verdade, o pH mais o POH. E lembrando também, né, que a gente fez nossos estudos de pH, que ele varia de 0 a 14, então o somatório disso daria 14. O somatório do pH com o POH, ele dá exatamente 14. Então, pessoal, a partir daí tem como a gente mensurar agora as concentrações, né, do OH, que é a hidroxila, e a gente conseguir mensurar o pKb e saber qual molécula a gente vai poder utilizar. Como é que a gente vai fazer isso? O somatório do pKa com pOH é 14, né? O enunciado nos diz que eu quero uma solução com pH igual a 11,8. pOH, então, o pOH vai ser 14 menos 11. 14 menos 11,8. pOH vai ser igual a 2,2. Né? Esse é o pOH. Então agora a gente vai para a reação especificamente. Né? Essa base que a gente quer, né, uma base, vou colocar a hidroxila aqui, né, representando essa base como uma hidroxila, ela vai entrar em equilíbrio formando B mais o OH menos.
E esse KB, essa constante, ela vai ser tal qual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. É isso aqui. Beleza, então o KB, ele vai ser... Então, o KB, considerando que as concentrações de ambos são iguais, né, poderíamos chamar de X, né, então vai ser X ao quadrado, né, e esse X aqui sendo concentração de OH- sobre a concentração inicial do BOH, que é 0,5. Agora, pessoal, a proposta ou a ideia é que esse PKB se torne um PKB, né? Então a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados, até que seja possível a gente aplicar o P sobre essa concentração de OH. Como é que a gente vai fazer isso? De início a gente vai aplicar logaritmo dos dois lados, né? Vou colocar aqui em vermelho agora. A gente vai colocar logaritmo dos dois lados, vai ficar log de KB vai ser igual ao log de x quadrado sobre 0,5, né? Lembrando que o x ele é exatamente a concentração de OH-, né? Beleza, isso feito, é possível a gente mensurar a seguinte situação, né? Pelas propriedades logarítmicas, ficaria log de KB é igual ao log de x quadrado menos o log de 0,5. E aí a gente vai aplicar o menos log de ambos os lados, né? Então vai ficar menos log de KB menos log da concentração ao quadrado. Nesse caso aqui vai ficar mais log de 0,5. Então ficaria o quê? Menos log de PKB, menos log de KB seria o PKB. Aplicando aqui menos log de x ao quadrado, ficaria o quê? Esse x aqui vai para fora, esse 2 vai para fora, né? Propriedades dos logaritmos, ficando 2 vezes o menos log de x, né? E sabendo que esse x é a concentração de OH-, né? Menos o log, aplicando menos aqui, né? Em todo mundo, né? Menos log ok, menos log ok, menos mais ok. Beleza, então ficaria mais o log de 0,5. Sabendo também o que, pessoal? 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Para que eu vou fazer isso? Porque alguns logarítmicos eles são importantíssimos, como o log de 2 e o log de 1. O log de 1 é 0 e o log de 2 é 0,3. Né? Então, teríamos o quê? PKB vai ser igual 2 vezes menos log da concentração, que eu já sei que eu tenho bem aqui, ó, que é 2,2 POH. Então, 2 vezes o menos log da concentração, que é 2,2, mais o log de 1,5. Log de 1,5. PKB vai ser igual a 4,4, resolvendo essa multiplicação aqui, mais o log de 1, mais o log de 1, menos o log de 2, né? Porque é uma divisão, né? Uma fração, é o log de uma fração. PKB vai ser igual a 4,4, log de 1 é 0 e log de 2 é 0,3.
Então, ficaríamos então com o quê? 4,4 mais 0 menos 0,3. PKB vai ser igual a 4,4 menos 0,3. Logo, o PKB que a gente vai precisar utilizar é o 4,1. 4,1. Ficamos então com a alternativa 4,1, alternativa C, né? Composto número 3. Composto número 3. Tá. A segunda questão, pessoal, é bem intuitiva, né? A gente conversou até em sala de aula sobre isso, né? O gráfico abaixo retrata o acompanhamento de todas as espécies envolvidas em uma determinada reação química, né? Então, temos aqui uma reação química onde temos inicialmente os reagentes e nada de produto. Então, assim, olhando aqui para o gráfico, eu percebo que eu tenho de início, né, no instante zero, tenho alguma coisa, e essa alguma coisa representa esse gráfico aqui, dessa linha, e mais nada. Então, os meus reagentes são representados apenas por um A, né? Se eu perguntar a concentração desse A, tá bem aqui, ó. Gerando o quê? Né? A gente poderia representar como B mais C. Por que disso? Porque essas duas outras linhas, que seria do B e do C, né? Vou colocar aqui o A aqui também. Essas duas linhas seriam do B e do C, no instante inicial, não tem zero, só não tem nada, né? Concentração igual a zero. Então, é uma reação em que no início só tem o A, só tem os reagentes. Com o passar do tempo, vai surgindo B e C. Ok. Aí ele diz o seguinte: essa reação seria o quê? Né? Essa reação seria o quê? Combustão do etanol. Combustão do etanol. Bem, numa reação de combustão, pessoal, necessariamente a gente precisa ter o algo que vai entrar em combustão, né? O algo que vai entrar em combustão, mais o oxigênio. Necessariamente a gente precisa do oxigênio para gerar aí os outros compostos, né? Então, assim, de início já não pode ser essa, porque eu tenho aí dois reagentes para produzir alguma coisa, eu preciso necessariamente de dois reagentes. Formação da ferrugem. A mesma coisa acontece nesse item B, né? Então, se a gente está falando do ferrugem, eu vou colocar o ferro aqui, que precisa reagir com o oxigênio atmosférico para formar o seu óxido, né? O seu óxido de ferro, né? Balanceando essa reação, ele teria que ser da seguinte forma, né? Vou balancear a reação aqui. 4 ferros, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Então, essa aqui também não nos representa, né? Não nos representa. Síntese do ácido clorídrico, né? Síntese do ácido clorídrico. Tá, para a gente produzir o ácido clorídrico, né? Síntese é a produção, né? Então, tem aqui o HCl, né? Necessariamente eu precisaria de quê? De um composto qualquer que me fornecesse o hidrogênio, mais um outro composto qualquer que me fornecesse o cloro. Né? Então, assim, para a gente produzir esse ácido clorídrico, que é o HCl, eu precisaria necessariamente que eu tivesse compostos que tivessem esses elementos que finalizasse com o meu produto, com o que eu quero. Decomposição da água oxigenada. Por eliminação, a gente já sabe que é a alternativa D, né? Mas vamos lá, pessoal. A água oxigenada é uma das moléculas também que sempre está aparecendo aí, né? Então, é o H2O2. E ele vai se decompor, ou ele pode se decompor em H2 mais O2. Ele pode se decompor em H2 mais O2. Que é o que a gente
observa, né, a partir da nossa reação genérica aqui, ó, uma molécula se decompondo em duas outras. Percebam, pessoal, que a gente analisou basicamente as reações, né, de uma por uma, e por eliminação a gente já sabia que era uma decomposição. Mas algo que gera dois outros normalmente é sempre uma reação de decomposição, né? Síntese, formação e a combustão necessariamente precisa de um outro composto para que ele surja, né? De dois surge-se um. Tá, então alternativa D. Tá, e por fim, né? Uma análise também de uma reação, né? Uma reação de escala industrial, né? Os fertilizantes são substâncias químicas que são adicionadas ao solo para contornar problemas de deficiência de nutrientes requeridos pelas plantas. Então, nessa questão, ele vai falar sobre a importância dos nutrientes, né? Vai frisar que o nitrogênio está presente nesses compostos, né? Nesses compostos. E ele vai mostrar três principais componentes, três principais moléculas que são produzidas em escala industrial para uso tanto na indústria quanto também na agricultura. Então temos aí a ureia, sulfato de amônio e o nitrato básico de cálcio. Então vamos lá. Sobre os fertilizantes nitrogenados e suas reações de obtenção mostradas acima, assinala a opção correta. E aí ele fala a massa molar de cada um dos elementos químicos que compõem, né, esses fertilizantes aí. Vamos lá. A gente precisa identificar a opção correta, né? Supondo rendimentos iguais, a quantidade de amônia utilizada na obtenção de 5 mols de ureia é a mesma para a obtenção de 5 mols de sulfato de amônio. Tá, nesse item A, pessoal, a gente vai precisar comparar as relações molares, né? Quantos mols do composto, né? Do composto quantos mols eu vou precisar para obter, né? Quantos mols de amônia, né? Eu vou precisar para obter 1 mol do composto. Então vamos lá. Supondo rendimentos iguais, a quantidade de amônia utilizada na ureia e sulfato de amônio. Então ele está comparando essas duas primeiras aqui. Então vamos lá. Para a ureia, né, para que eu obtenha o meu produto aqui, eu tenho uma relação molar de 2 para 1. Né? Isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar de 2 do meu composto nitrogenado inicial, que no caso é a amônia. Vou precisar de 2 mols da amônia para produzir 1 mol da ureia. Né? Então, a relação de 2 para 1. Então, no caso, para que eu produza 5 mols, da ureia, eu precisaria de 10 mols da amônia, né? A relação é de 2 para 1. Então, para que eu produza os 5 mols, eu precisaria de 10. Ok, né? Então, vamos lá fazer o segundo comparativo, que é do sulfato de amônia, né? Identificar aqui. Essa aqui é a nossa ureia. E o sulfato de amônio... Tá, para o sulfato de amônia a gente precisa fazer o seguinte análise. Também ele parte da amônia, porém não é uma reação direta não, tem uma reação intermediária aí, ó. Tá aqui ele bem aqui, ó. Tá, eu vou precisar de 1 de amônia, né? Desse 1 de amônia eu formo 1 do hidróxido de amônio. Do hidróxido de amônio, tá aqui ele bem aqui, ó. Ele era produto, agora eu vou utilizar ele como reagente. 2 para que eu produza o carbonato. E do carbonato eu produzo o meu final.
Então, peraí, pessoal, agora tem um pequeno detalhe, né? Eu parto de uma relação molar de 1 para 1, né? Quando eu formo o meu hidróxido, bem aqui. Porém, pessoal, quando eu venho aqui para baixo para produzir o carbonato, eu preciso de 2. Eu preciso de 2. Então, relação de 1 para 2. Né? Desse 2 aqui, eu vou produzir 1 de carbonato de amônio. Então, a relação de 2 para 1. E, por fim, né, eu tenho a relação de 1 para 1, que é exatamente do carbonato para o sulfato de amônio. Sulfato de amônio. Então, vamos lá. Para que eu produza 5 mols, do sulfato, né, eu precisaria de 5 do carbonato. Para 5 do carbonato, eu precisaria de 10 do hidróxido, né? Porém, para que eu produza 10 do hidróxido, eu preciso apenas de 5 da amônia, inicialmente, né? Ó, percebam que eu preciso de 5 da amônia para que eu produza o hidróxido de amônio, 10, para que eu produza 5 do carbonato, e do carbonato me vem aí 5 também do sulfato de amônio. Então, eu coloco 5, reajo com a água, formo 5 do hidróxido de amônio, né? Dobro esse valor, então a relação de 1 para 2, para produzir o carbonato de amônio. E do carbonato de amônio eu chego até o sulfato de amônio, né? Nessa relação molar, aí, né? Nessa relação molar. Então, é verdade, né? É verdade, porque em algum momento essa relação molar ela vai ser dobrada, né? Em algum momento essa relação molar vai ser dobrada. Então, é verdade o item A, né? Então, supondo que rendimentos iguais, a quantidade de amônio utilizada na obtenção de 5 mols de ureia é a mesma para a obtenção de 5 mols de sulfato de amônio. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Dentre os fertilizantes citados, a maior massa de nitrogênio por quilo de produto puro é fornecida pela ureia e a menor fornecida pelo sulfato de amônio. Deixa eu vir para cá. Item B, a gente já encontrou o item verdadeiro, né? Mas a gente vai aqui continuar. Aqui. Tá, o que a gente precisa fazer nessa alternativa B? Supondo que eu tenho 1 quilo do produto final, eu quero saber qual deles vai me dar a maior quantidade de nitrogênio, né? Quem tem maior quantidade. Tem maior quantidade de nitrogênio. Então, para que eu faça isso, eu preciso primeiro analisar cada um dos produtos, né? Vamos supor, tem um produto que tenha X, Y, Z e, consequentemente, o nitrogênio, que é que nos interessa, né? Então, assim, eu preciso, pessoal, que essa massa, né? Tem essa massa aqui, a massa total, né? Se eu for juntar os dois aqui, é a massa total. Eu quero saber qual é a molécula em que a quantidade de nitrogênio representa um percentual maior. Porque se essa molécula tem um percentual maior, consequentemente, se eu tenho 1 quilo daquela massa daquela molécula que tem um percentual maior de nitrogênio, também vai ter uma quantidade maior de nitrogênio, consequentemente, um maior rendimento, uma maior obtenção de nitrogênio dentro daquela molécula. Então, para que a gente não faça os cálculos de massa molar de cada uma delas, a gente vai fazer primeiro um comparativo superficial. Ó, vou apagar aqui. Tá.
A nossa primeira molécula é o H2, NCONH3. Né? Nós temos duas moléculas de nitrogênio, aqui é a ureia. A nossa segunda molécula aqui é o sulfato, né? Temos NH4, 2SO4. Também temos, ó, duas moléculas de nitrogênio, né? Sulfato de amônio. E por fim, né, no nitrato básico, a gente tem essa molécula aqui, ó, CaNO3, CaO. Também temos dois nitrogênios, né, dentro aqui do nitrato de cálcio. Beleza, pessoal, de cara é possível a gente perceber que todas elas vai me fornecer, na verdade, apenas dois nitrogênios. Então vai facilitar os nossos comparativos. Percebendo que a ureia, eu tenho moléculas razoavelmente maneiras, né? E poucas moléculas diferentes do nitrogênio, no caso, um único oxigênio e um único carbono. E o restante são 5 hidrogênios, né? São extremamente maneiros, os mais leves da tabela periódica. Eu já posso inferir a seguinte informação: a ureia é a que me dá o maior rendimento, né? Porque se eu for fazer um percentual de massa molar do nitrogênio dentro dessa molécula aí, vai me dar um percentual alto de nitrogênio, um percentual alto de massa vindo só do nitrogênio. Então, posso afirmar com certeza que a ureia é o que vai fornecer a maior quantidade, né? A maior massa de nitrogênio por quilo de produto puro é fornecida pela ureia. Verdade. E a menor é fornecida pelo sulfato de amônio. Tá, beleza, vamos lá no sulfato de amônio, né? Sulfato de amônio, eu tenho 2 nitrogênios também, né? Tenho 4 hidrogênios, são extremamente leves. Tenho 4 oxigênios, pesado, e um enxofre. Porém, quando eu vou comparar com o nitrato básico de cálcio, de cara eu já tenho 7 oxigênios, que são pesados, razoavelmente pesados, e tenho 2 carbonos, né, que é o mais pesado. Juntando esses 2 carbonos é o mais pesado que se pode ter aí dentro dessas moléculas aí. Então, eu posso afirmar, né, que o de menor rendimento não é o sulfato de amônio. Não é o sulfato de amônio, não. Vai ser o nitrato básico de cálcio. Então, vou colocar logo aqui a alternativa correta, né? Essa aqui está fora. A reação 4 pode ser classificada como uma reação de neutralização, uma vez que o CO2 é um óxido neutro. Tá, de cara já se pode afirmar que não, né? Se pode afirmar que não, porque o CO2 ele é um ácido, né? É um oxiácido. Ele é um ácido de Lewis. Ele é um ácido de Lewis. Tá, a reação é de neutralização? Sim, é a reação de neutralização, né? Reagindo uma base com um ácido, ok. Gerando um sal e água, ok. É uma reação de neutralização. Porém, não pelo fato do CO2 ser um óxido neutro, não. É porque ele é um óxido ácido, né? A consideração da reação global em cada processo de preparação dos fertilizantes citados. Há sempre o consumo de CO2? Vamos ver. Tá, consumo, se é consumo, vai estar nos reagentes, né? A gente consome reagentes para fornecer produtos, né? Produzir produtos, para ficar redundante, né? Vamos lá. Na produção da ureia, realmente há o consumo de CO2. Verdade. Sulfato de amônio. Amônio mais água, gerando aqui essa base. Essa base vai reagir com CO2, então vai consumir CO2 também. Ok.
no nitrato básico de cálcio. Carbonato de cálcio com ácido nítrico. Opa. Nesse caso ele está produzindo CO2. Está produzindo CO2. Perfeito, né? Então, há sempre consumo de CO2? Não. A produção de CO2. A reação 3, a água atua como uma base Bronsted. Vamos lá. Ácidos e bases de Bronsted. Bronsted-Lowry, né? Trabalhamos apenas com H+, né? O ácido, ele doa H+, e a base recebe, né, esse H+. Então vamos lá, reação 3. Reação 3. Vou apagar aqui. Reação 3. Mais H2O. O que o H2O está fazendo? Está doando H+, formando NH4+, né, que é o íon amônio, né, mais o OH-. Então, se ele está doando, ele é o ácido, né? Então, a água está atuando como uma base? Não, é errado. Está atuando como ácido. Então, pronto, pessoal, é isso, né? Então, alternativa A, a gente já tinha visto que era a alternativa A, foi mesmo só para a gente correr os outros itens e a gente conseguir obter mais algumas informações. Beleza, né? Então é isso, até a próxima, pessoal. Acompanhe lá no grupo do WhatsApp que eu vou estar colocando TDs, os vídeos, enfim, tudo lá. Obrigado, até a próxima.